Acho que agora foi. Érica, pode começar. Ah, tá, vamos lá. É que o pessoal está em vários lugares ao mesmo tempo, né? O WhatsApp é aqui. Mas, então, a ideia que a gente teve, né, para discussão essa semana nesse GT, que é o Prosa e Poesia, né? A gente falar um pouquinho sobre os assuntos que estão na semana. E esse é um assunto que está bem, né? Tá aí, a gente tem que falar, não tem como a gente ficar calado. Se a gente fica calado, é uma forma também de, né, ficar meio que condizente com o que está acontecendo, né? É chocante. A cada momento, né, está recebendo várias coisas, notícias diferentes, mas que é o mesmo, diferente do mesmo assunto, né? Então, são casos referentes ao mesmo assunto. Então, parece que nada muda, né? A gente fica meio angustiado, não sei. Hoje eu estou mais angustiada do que ontem. Então, a gente tem que falar sobre isso sim, né? Sobre vidas negras importam. E a escrita como forma de resistência, mostrar através dos textos, né, como isso pode colaborar, assim, de certa forma, para a nossa reflexão também, né, diante desses assuntos. E a gente se tornar um pouco mais crítico, né? Porque muitas pessoas acham que só por estar ouvindo, né, a notícia, ela tá a par de tudo. Mas, na verdade, a gente tem que aprofundar mesmo, como a Wendy falou, né? Vou ali pegar meu livro, vou me armar um pouquinho, né? Então, a gente vai se armar um pouquinho através dessas escritas, né, que a gente selecionou. A escrita, em seus diversos gêneros textuais, gente, é nada mais, nada menos que a gente reunir vários gêneros textuais que estão circulando, né, no nosso dia a dia. E isso é até bom para vocês no estudo, né, de interpretação de texto, porque a gente tem a expressão, né, usual da língua, e ela vai ser refletida em vários textos aí no nosso dia a dia, né? Então, se a gente tem uma tirinha, se a gente tem uma notícia de jornal, a gente tem uma charge, ou até um cartaz de manifestação, isso é um gênero textual, né? É uma forma como aquele texto está se colocando para transformar aquilo ali numa comunicação. Então, há uma comunicação sendo feita, né? Ela está aí. Então, a gente tem que interpretar. Então, uma delas que eu selecionei, né, que é a temática desse encontro de hoje, é essa, né? Vidas negras e periféricas importam. Então, os gêneros textuais eles estão inseridos dentro de determinados contextos, né? E a gente pensar nesses contextos é interessante, porque cada texto tem uma intenção, né? Então, eu já puxo para o meu lado um pouquinho de português, né, para a gente poder falar, mas também meio que isso se entrelaça com outras disciplinas, por exemplo, história, né? Então, existe uma carga ideológica e significativa dentro desse texto. O que vocês podem dizer em relação a isso, gente? Vocês têm algo a dizer em relação a esse contexto? O que vocês enxergam nessa imagem? Alguém quer falar? Gente, lembrando sempre, né, que essas imagens elas são fruto de um contexto que a gente está vivendo, né? Uhum. Que é um contexto de crise econômica, de pandemia, né? De aumento absurdo das desigualdades sociais, consequentemente, grupos que já não eram inseridos socialmente são cada vez mais marginalizados, né? E aí a gente está falando no negro, não só na sociedade brasileira, mas também nos Estados Unidos, que são duas representações, no mundo inteiro, né, gente? Mas assim, Brasil e Estados Unidos, por serem duas representações de países que demoraram a abolir a escravidão, né? E ao mesmo tempo que demoraram a fazer isso, tiveram, nos Estados Unidos, então, a questão da segregação racial até a década de 70 foi uma questão muito forte. Agora, sim, É porque... Eu vou desligar meu áudio, tá? Peraí. Então... Você tem como... Só um minutinho.
Peraí. Porque realmente vai fazer diferença. Aí eu acho que eu peço para passar, você está me ouvindo de qualquer forma, né? Então, assim, quando a Érica traz essas imagens, né? A imagem de Marielle, de quem mandou matar Marielle, tudo isso que a gente está vivendo, gente, de novo, vem num contexto. E esse contexto ele é ainda mais acirrado se a gente pensa que a gente está num processo de desenvolvimento de um fascismo, né? Mas, como eu disse, hoje eu quero falar muito pouco, né? Eu convidei 3 professoras, né? A professora Tamara, a Yara e a Wendy, né? 3 mulheres negras, porque, como eu disse para vocês, esse não é meu lugar de fala, né? Então, eu vou passar para vocês a bola. Vou até mutar meu microfone. Bom, Barriga. estão me ouvindo bem? Uhum. Eu sou Tamara, eu estudei com a Cecília na UERJ, na graduação, né? Também sou professora de História, e estou nessa realidade da escola pública, né? Há 18 anos eu sou professora da rede municipal do Rio de Janeiro, e há quase o mesmo tempo também da estadual. E minha realidade pessoal também é dessa rede. Eu estudei na rede pública desde o primeiro segmento e, enfim, estou bem inserida dentro desse contexto, né? E essa questão da gente estar vivendo essas dinâmicas aí de protesto em meio a uma pandemia são muito significativas, porque primeiro que a coragem, né, a inquietude de ir ao público pondo sua vida em risco, e aí essa questão dos cartazes, eu vi um cartaz também em rede social, né, falando assim, era um negro segurando um cartaz, falando assim, eu não tenho escolha, né, resumindo era isso, eu não tenho escolha, ou eu morro de coronavírus, ou eu morro a tiro, né? Ou eu morro pela polícia. Então, é realmente isso, porque eu vi muita gente questionar, gente, mas protesto em pandemia, gente, mas quebrar tudo em pandemia, nossa, mas vai piorar a questão do coronavírus. E, assim, a indignação já está tão grande, a opressão já está tão grande, que já não está fazendo diferença. A gente vai morrer de qualquer jeito, sabe? Ou de pandemia, ou de tiro, ou de policial nos sufocando. Então, isso é muito sério, assim, E aí também eu já ouvi vários questionamentos no sentido de, mas o Brasil tinha que fazer igual, por que a gente não faz igual? Nossa, está todo mundo revoltado, mas só tem revoltado de internet. Por que a gente não vai para a rua? Por que a gente não toma essa coragem de encarar o coronavírus e fazer manifestação também? Tudo bem que depois até tivemos algumas, né? Até de grupos de torcidas, né? Antifascistas e tal. Só que a gente não pode esquecer, aí tem que casar, né? Tem que ter a interdisciplinaridade, a gente não pode esquecer da nossa história. Apesar da gente também ter tido, né? A gente ter sido o país último, na verdade, né? A abolir a escravidão, a gente tem que entender que a questão do apartheid nos Estados Unidos, assim como na África do Sul, essa delimitação geográfica específica, explícita, faz muita diferença, né? Eles tiveram bairros negros, eles tiveram escolas para negros, eles tiveram toda essa separação física, geográfica, que faz muita diferença, e que a gente não teve aqui no Brasil. A gente tem, mas é velada, né? É aquela coisa do que a gente sempre fala, né? Do falso não racismo, né? Dessa falsa miscigenação aceitada, né? Aceita. Então, isso é muito pior, porque a gente passou a nossa história inteira fingindo que não estava vendo, fingindo que não tinha apartheid, mas a gente tem um apartheid geográfico. Basta você olhar para as comunidades carentes, para as favelas, né?
A gente tem um apartheid geográfico. Se você anda no subúrbio do Rio de Janeiro, você vai ver muito mais negro. Se você transita na classe alta de Ipanema, do Leblon, você vai ver muito menos negro, principalmente no asfalto, né? Não está falando de comunidade. Então, a gente tem apartheid geográfico, sim, só que a gente tem na nossa cabeça a ideia de que a gente não tem. E isso é uma ideia tão falsa e que muitas vezes nos reforça, né, essa nossa sensação de que a gente não foi tão separatista quanto os Estados Unidos. E é uma grande mentira. Né? Isso é uma grande mentira. E isso muitas vezes nos paralisa. Porque o próprio negro acredita que essa divisão geográfica não existe. A gente mesmo acredita, e eu já acreditei também por muitos anos, né, de que não, mas a gente tem o direito de ir e vir, a gente está transitando em todos os lugares, né? Então, isso é de uma falácia e de uma sutileza, mas de uma agressão tão forte que a gente não se dá conta, né? E aí, assim, o que eu quero pontuar é que como os Estados Unidos e a África do Sul, por exemplo, tiveram isso muito marcado, para eles não tem como esconder, entendeu? Tá uma coisa assim que tá na cara de todo mundo, do branco e do negro. Então, para você reivindicar espaços, historicamente, para eles, isso foi uma coisa dada, vamos dizer assim, né? Tipo, não, eu não quero mais que exista escola de preto, escola de branco, bairro de negro, bairro de branco, ônibus para negro, ônibus para branco, né? Entrada de negro, entrada por aqui de outros de branco, né? Então, isso reforça essa consciência neles. Eu acho que isso no Brasil prejudica muito, essa nossa falsa ideia de um não apartheid geográfico. Falei demais, gente, desculpa. Érica, pode passar. Esse é teu. Então, gente, é porque aqui em casa eu estou fazendo uma obra e aí acaba que fica um ruído, né, no final. Mas, assim, a ideia é que a gente possa trazer para vocês, né, levar em consideração tudo que a Tamara está falando, né, a Cecília também, né, ela está abrindo esse espaço para a gente falar sobre, e exatamente isso, essa falta, né, de conhecimento, né, eu acho que de algumas pessoas, né? Acho que quase a maioria branca, né? Porque branco dizem que branco só ouve branco, né? Em determinados contextos, situações. E realmente a gente às vezes percebe isso, né? Muitas escolas, por exemplo, só tem né? Só aceitam pessoas brancas como professor. E aí você vai olhar para o lado, quem é o negro? Né? O negro é o cara da limpeza, é a faxineira, é a moça que está na cozinha, né? Então, mas assim, ainda bem que eles estão ali, né? Eles estão representando, mas né, eles estão tendo trabalho, só que é muito difícil você ver um professor negro, né? Então é bem complexo. Eu fico pensando nisso no dia a dia, né? E essa ideia do tempo, né? O tempo vai passando e parece que não muda. Professora, É uma falsa sensação. Diga. Desculpa estar cortando a senhora. Assim, eles olham para os negros como escravos, né? Podemos dizer. Muitas das vezes, assim, sempre quando a gente vai para um lugar, assim, onde tem mais brancos, como até a senhora falou, sempre tem um negro ali na limpeza ou arrumando as coisas. Não sei se eles dão oportunidades para eles fazerem outras coisas também, né? Aprender coisas novas. Sair daquele cargo e poder, né? A escolaridade aumentar e ele assumir um outro cargo, né? Uhum. Érica. Sim. Posso falar um negocinho? Sem querer te cortar, Pode. óbvio. Claro. Eu escutei o que a Sara falou e eu tava aberta aqui um livro, Quem Tem Medo do Feminismo Negro, porque eu tava procurando alguma coisa mesmo para falar. E é muito conveniente, porque em lugares que tem pessoas, homens, mulheres, em lugares de poder que tem pessoas majoritariamente brancas,
é muito complicado, porque pode até ter pessoas ali como secretárias, como auxiliares, que poderiam estar em um cargo mais estabilizado, mais reconhecido, porém, por exemplo, a Djamila, né, que esse livro é dela, ela falou, tá aqui um relato dela, que ela não conseguiu uma vaga de professora, né, que ela é formada em literatura. Ela não conseguiu a vaga de professora e só conseguiu a vaga de auxiliar porque... E a justificativa que ela recebeu foi porque o chefe gostava muito do café dela. Entendeu? Então, assim, às vezes eu duvido muito. Todo mundo precisa comer, todo mundo precisa pagar conta, sendo bem direta, sendo bem clara. Não tem como, às vezes, a gente pegar e negar um trabalho, né? Porque o trabalho está pagando, mas a gente sabe que temos qualificações suficientes para estar em outro lugar, até mesmo dentro da própria empresa. Mas podemos sim estar em outro lugar. Então, é muito também do racismo da lembrança, né? Às vezes o próprio chefe, às vezes o próprio gestor, ele pode não ter tanta credibilidade assim como ele tem em outra pessoa, de um tom de pele mais claro, pelo racismo mesmo de lembrança, um racismo mesmo estrutural, um racismo de memória. Sim. Eu mudei de lugar, gente. Vamos ver se melhorou aí o barulho, né? Diminuiu. Mas a questão do racismo estrutural está aí, está impregnada ainda, né? Na sociedade, enfim, é isso aí. Tudo que você falou eu percebo no dia a dia, inclusive na escola onde eu estou, né? Mas, enfim, são coisas que a gente tem que colocar em questão, porque isso me incomoda, sabe? Eu me sinto incomodada, mas você é a minoria, né? E aí você vai falar alguma coisa, não dá, né? Então, é só para a gente poder refletir mesmo, sabe? Porque o momento pede. Eu trouxe esse texto aqui do Machado, Memórias de Brás Cubas, né? Que ele fala, ele traz, resgata, né, essa ideia da história da escravidão. O Machado, né? Ele vem de descendência de escravos, né? Então, ele meio que traz isso, não sei se vocês já leram, tá? Eu só trouxe um trecho, o ideal seria se vocês pudessem ler, né? Que é bom pra caramba. Apesar de ser uma linguagem um pouco mais difícil, mas hoje a gente pode ter um tempo maior, né? Aproveitando essa quarentena e poder entrar em contato com os livros digitais também, quem puder baixar. E aí vocês vão observando que ele traz essa carga também, né? Aqui, no caso, vou até deixar para quem quiser ler esse pedacinho, né? Mas ele vai falar justamente sobre o escravo, que é o ex-escravo, e ele acaba reproduzindo, né, tudo que ele sofre. Então, também essa ideia de você se tornar, né, passar de oprimido para opressor. Então, a gente tem também essa característica, né? Alguém quer ler esse trecho? Você? Posso ler. Logo que meti mais dentro a faca do raciocínio, achei-lhe um miolo gaiato, fino e até profundo. Era um modo que o Prudêncio tinha de se desfazer das pancadas que recebia, transmitindo-as a outro. Eu, em criança, montava-o, punha-lhe um freio na boca e desancava-o sem compaixão. Ele gemia e sofria. Agora, porém, que era livre, dispunha de si mesmo, dos braços, das pernas, podia trabalhar, folgar, dormir, desagrilhoado da antiga condição, agora que ele se desbancava. Comprou um escravo e ia-lhe pagando, com alto juro, as quantias que de mim recebera. Vejam as sutilezas do maroto, né? Então, essa parte, nesse capítulo 68, ele vai aprofundar um pouco essa característica, tá, gente? Do oprimido se tornar opressor, tá? É o ex-escravo Prudêncio. E aí, esse conto, né, ele fala também de outras coisas, outras temáticas, mas eu lembrei disso, né? E também tem um outro conto, que é da Carolina Maria de Jesus, né? Que é o Quarto Despejo, né? Ela traz assim uma visão mais do lado da mulher, né? Porque até então a gente tem o Machado de Assis,
né, em 1880 alguma coisa, e a gente, século XIX, e a gente mais próximo agora, nesse momento, dos anos 60, né, esse livro foi publicado nos anos 60, ela traz, então, toda uma visão dela, né, da realidade em que ela vive, da situação que ela vive, né, de miséria e, enfim, e ela retrata isso através de diários. Esse livro são 20 contos, né, a gente pode falar de conto, são 20 registros que são reunidos, né, e se transformou num livro, tá? E aí ela fala, né, de uma forma bem autobiográfica. Eu acho que o Machado ele também traz isso, né, através da ficção, tá? Só que eu acho que no Machado a gente fica um pouco mais distante, né? Parecendo que aquilo ali não aconteceu de fato e tal. Mas ele traz um pouquinho da vida dele inserido, e a Carolina também. Só que a Carolina parece que deixa isso mais realista, né? Então ela fala: de manhã eu estou sempre nervosa, com medo de não arranjar dinheiro para comprar o que comer. Mas hoje é segunda-feira e tem muito papel na rua. O senhor Manuel apareceu dizendo que quer casar-se comigo, mas eu não quero, porque já estou na maturidade. E depois o homem não há de gostar de uma mulher que não pode passar sem ler, e que levanta para escrever, e que deita com lápis e papel debaixo do travesseiro. Por isso é que eu prefiro viver só para o meu ideal. Ele deu-me 50 cruzeiros e eu paguei a costureira. Um vestido que fez para a Vera. A dona Alice veio... Olha como é que a palavra veio. Veio queixar-se que o senhor Alexandre estava lhe insultando por causa de 65 cruzeiros. Pensei, o dinheiro, que faz morte, que faz ódio criar raiz. Né? Então aqui ela traz uma crítica, né, em relação ao capital, né, mas ela não deixa de descrever a realidade que ela vive, né? Então, veja, e ela fala até numa metalinguagem, né, sobre esse ato de escrever, né? Então ela traduz isso em forma de escrita, tá, gente? Então, lembrando sempre, o texto, né, ele tem uma intenção, né? E a gente tem que observar que a intenção desse texto é falar alguma coisa, né? Ela está inserida dentro de ele está inserido dentro de um contexto que a gente tem que levar em consideração, sim, né? A gente não pode esquecer, tá bom? Então, quando a gente fala de prosa e poesia, quando a gente lê esse texto, ele é um texto em prosa, né? E ele traz o significado, ele traz uma carga, né? Já falei, significativa, que a gente tem que buscar ler além do que a gente está vendo, né? Então, essa crítica, ela surge, né? Uma crítica dela mesma, né? Dela não se conformar com a realidade que ela vive, tá? Que é também fortalecida pela desigualdade social, né? Que a Cecília falou. Então, todo esse contexto, né? A gente continua aqui com outra parte, né? Eu escrevia peças e apresentava aos diretores de circos. Eles respondiam-me: é pena você ser preta, esquecendo-se eles que eu adoro a minha pele negra e o meu cabelo rústico. Eu até acho o cabelo de negro mais educado do que o cabelo de branco, porque o cabelo de preto, onde põe, fica. É obediente. E o cabelo de branco é só dar um movimento de cabeça, ele já sai do lugar. É indisciplinado. Se é que existe reencarnações, eu quero voltar sempre preta, né? Então, veja. Então, ela se orgulha, né, de ser o que ela é. Né? A gente já teve várias polêmicas em relação a isso, e principalmente em aceitar, né, a própria característica. Muita gente alisava o cabelo, né, e isso foi se perdendo, porque a gente está, né, num outro contexto, ainda bem, de valorizar o que é natural, né, e não de fingir ser o que a sociedade impõe que a gente seja, enfim, né. Bom, eu acho que só são esses textos. A gente tem que, então, mergulhar um pouquinho nessa interpretação, né, como eu disse, e buscar, gente, né, ter um olhar crítico diante de todas essas descrições, né, dessas amarrações que a gente chama, né, para poder tornar o texto mais significativo mesmo, tá bom? Então, eu deixo, assim, para a gente refletir, né, sobre essa escrita dela, né, de se colocar como enquanto mulher negra, né, e preta. Tem isso, né? A gente tem que tomar até essa consciência, né? E eu não sei, eu acho que são muitos fatores, que eu também falo um pouquinho demais, mas assim,
essas temáticas que surgem, né, elas são boas porque daqui a pouco vocês estão fazendo prova, e a gente sabe que o Enem não vai trazer questões assim, né? Eu não sei como é que vai ser esse Enem, mas, né, eles estão se distanciando um pouco dessa vertente, né? Então a gente tem que tomar um certo olhar crítico para a redação mesmo. Vocês podem se colocar enquanto escritores críticos, porque é aquilo, né, gente? A gente não pode se calar, e liberdade de expressão não é um poder absoluto, né? A gente então tem que sair desse campo um pouco de comodismo e enxergar além. Pode passar o slide? Eu falei que eu não ia falar, mas assim, eu trouxe Conceição Evaristo, gente. Porque com tudo que passou essa semana, né? E quando a Érica me mandou o PowerPoint, que ela começou a fazer, eu vi que o primeiro texto... Ó, Saulo. Eu vi que o primeiro texto lá, Saulo, era um texto de Machado de Assis. Uhum. E aí, quando eu vi esse texto de Machado, que foi, né, o cara que criou a Academia Brasileira de Letras, que era negro, e a gente viveu há poucos anos atrás Conceição Evaristo, né, que concorreu a um cargo na Academia Brasileira de Letras, e esse cargo lhe foi negado, né, ela não foi eleita para compor a Academia Brasileira de Letras. Conceição Evaristo, que é uma mulher escritora negra, né, e que deveria estar ocupando esse espaço, né, então, mais uma vez, o racismo se faz bem presente, né, e aí eu trouxe esse Certidão de Óbito. Para mim, essa poesia, ela calou, ela veio muito com o contexto do que a gente tem vivido, né? Do racismo, das semanas, das mortes, enfim. Certidão de Óbito. Os ossos de nossos antepassados colhem nossas perenes lágrimas pelos mortos de hoje. Os olhos de nossos antepassados, negras estrelas tingidas de sangue, elevam-se das profundezas do tempo, cuidando de nossa dolorida memória. A terra está coberta de valas, e a qualquer descuido da vida, a morte é certa. A bala não erra o alvo. No escuro, um corpo negro bambeia e dança. A certidão de óbito, os antigos sabem, veio lavrada desde os negreiros. Pode passar? Pode. Esse daqui eu tirei ontem. Eu estava assistindo um programa, Conversa com Bial. E aí ele trouxe um advogado, né, o Silvio Almeida, e ele estava conversando a respeito justamente da justiça social, né, que ela precisa ser feita, e que 2 temas vão ser falados pós-pandemia, né, que é a falta de legitimidade e a questão da desigualdade social. E aí eu vi isso daí, eu falei, bom, vou levar, porque, né, quem diria, ele aponta, né, quem diria que uma das questões do século XXI centrais seria falar sobre o racismo, né, algo que a gente já está pensando, né, há bastante tempo, só que tem a questão da memória da escravidão, né, que se perpetua, tem o racismo, tem a desigualdade social, mas é isso, a perplexidade realmente ela surge, né, porque a gente se sente incomodado, né? E a Tamara até apontou a diferença entre os Estados Unidos e aqui, porque lá realmente está mais latente, né? Diante do que aconteceu, do movimento que se construiu em relação à questão do assassinato, né? Do homicídio, né? Do George Floyd. E aí, poxa, isso gera, né? Já está cansado, acho que a sociedade já está cansada. Então, a gente precisa fazer alguma coisa, né? E todas essas questões, elas têm aí um ponto em comum, né? Os protestos já é a... Né, Cecília? Eu acho que já está mais que... A ferida está mais do que a amostra. Então, está bem calejado já. A sociedade já está calejada. Vocês querem falar alguma coisa, gente? Alguém quer falar no chat? Pode falar alguma coisa se quiser. Vou dar uma acompanhada no chat. O chat está bombando. Eu nem estou ouvindo.
Muito bom, gente. Sara, Jorginho, Ellen, muito bom. É isso mesmo. Pode passar o slide, Érica. Gente, só Vai, um minuto. Eu fiquei pensando que eu li um negócio hoje no Twitter falando que agora estão. Eu não lembro direito, acho que a geração 2000 está conhecendo racismo. A geração dos anos 2000 está conhecendo racismo agora. E eu fico pensando se todo mundo vai discutir tanto racismo assim quando ele parar de dar like. Né? Se todo mundo vai discutir tanto assim quando parar de dar like. Se vai ser uma coisa ainda discutida quando parar de ter curtida, parar de ter hashtag no Instagram, parar de ter challenge fazendo maquiagem em homenagem ao homem negro que foi morto, sufocado. Eu fico pensando se realmente... Não, mas é pra ficar tipo de provocação mesmo. Com certeza. Né, de reflexão, a palavra. Se vai realmente ser tão discutido assim. Eu acho que o trabalho de quem quer ser... eu posso estar sendo... Eu posso ser mal interpretada agora, mas eu não acredito em branco antirracista. Tá? Isso para mim não existe. Eu acho que a gente está numa luta constante para perceber sempre todos os pontinhos do racismo que existem e a gente precisa se reeducar todos os dias, toda hora, para não perceber. A gente precisa se visualizar nisso, a gente precisa, até mesmo nós pretos, a gente precisa ser o que a gente prega para todo mundo ser. Só que eu não acredito em branco antirracista, mas eu acho que é um trabalho de todo mundo que tem um poder de influência grande, né? Não deixar isso morrer quando a hashtag morrer, né? Desculpa o palavreado, é foda, mas é isso. É isso mesmo. Esse trechinho, gente, eu trouxe quando eu estava conversando com a Érica na segunda e a gente estava pensando sobre o tema da semana. A primeira coisa que me veio à cabeça foi um trecho de uma poesia que depois virou uma música, né? Que foi musicada por duas grandes cantoras negras estadunidenses, a Billie Holiday e a Nina Simone, né? E a Nina Simone, inclusive, sofreu muito repúdio na carreira dela por cantar essa música, né? E é uma poesia que fala sobre o linchamento de um homem negro no sul dos Estados Unidos. E esse homem é linchado, e aí o escritor vê aquilo, né, e ele fala: frutos estranhos. As árvores do sul carregam frutos estranhos. Sangue nas folhas, sangue nas raízes. Corpos negros balançando na brisa do sul. Fruto estranho pendurado das árvores de álamo. Cena pastoral do sul galante. Os grandes olhos esbugalhados e a boca torcida. Aroma de magnólia, limpa e fresca. Em seguida, o cheiro repentino de carne queimada. Aqui é uma fruta, para os corvos arrancarem, para a chuva juntar, para o vento sugar, para o sol apodrecer e para as folhas caírem. Aqui está a colheita estranha e amarga. Né? É a poesia, né, que virou música e ganhou o mundo. E tem muito daquilo que a gente tem falado muito, né, nos nossos GPs às sextas-feiras, eu e a Érica, de que, gente, escrevam, não importa de que maneira, né, mas escrevam, porque a escrita tem muita potência. Pode passar, Érica. Vai, Wendy, é tudo seu. Como assim, gente? Todo meu? Olha. Fiquei até nervosa. A tua escolha. Vamos lá. Não estava preparada. Esse trechinho que eu mandei para Cecília é um trechinho de um livro que eu li quando eu entrei na UERJ. Quando a gente chega na faculdade, a gente se depara com muitos discursos, né? A gente se depara com muita gente falando muita coisa, com muito conceito, com muita coisa, a gente quer entrar em tudo, a gente quer saber de tudo. E eu comprei esse livrinho para mim.
Tem muita gente que não gosta da Djamila, mas eu acho que é um ótimo pontapé para quem não sabe de absolutamente nada. E eu não sabia de absolutamente nada, né, com relação a conceitos, a questões mais acadêmicas voltadas para a questão do racismo. E quando a Cecília veio me perguntar se eu queria mostrar algum texto ou contribuir de alguma forma com vocês, eu não pensei em nada além desse livrinho. E o livro se chama Lugar de Fala, é o livro da Djamila, tem 103 páginas, é um livro bem curtinho, dá para ler em um dia, mas eu duvido muito alguém conseguir ler esse livro em algum dia, em um dia só, porque é um livro que é um famoso soco no estômago, né? E eu só queria... Esse trecho, no caso, ele introduz um discurso da abolicionista afro-americana, eu não sei falar o nome dela direito, é Sojourner Truth, né? Esse discurso foi de 1843, da Convenção de Direitos da Mulher da cidade de Akron, em Ohio. Então eu acho que é mais uma coisa voltada para raça e mulher, essa parte, no caso. E o que é lugar de fala, antes de enxergarmos, é o que se entende sobre o conceito de lugar de fala propriamente dito. É importante falarmos dos percursos intelectuais de uma mulher negra durante a história. A escolha dessa autora não é aleatória, ao contrário, serve para mostrar que, desde muito tempo, as mulheres negras vêm lutando para serem sujeitos políticos e produzindo discursos contra-hegemônicos. Travou aqui, tá todo mundo escutando? Sim. Beleza. Contra-hegemônicos. Nascida em um cativeiro em Nova York, Isabella Baumfree, que decidiu adotar o nome de Sojourner Truth a partir de 1843 e tornou-se abolicionista afro-americana, escritora e ativista dos direitos da mulher. Eu peguei esse livro exatamente porque eu estava vendo umas tirinhas sobre os direitos da mulher esses dias, que tava todo bonitinho, né, no quadrinho todo bonitinho, tava todo mundo compartilhando pelo WhatsApp, e estavam falando que tanto os direitos universais, todas temos direitos universais, né? Como eu falei, essa parte, né, essa discussão está mais voltada para a mulher e para a raça e gênero mulher negra, né? E que todos temos os mesmos direitos universais de voto, disso, daquilo outro. E uma coisa que eu sempre me atentei muito foi pela questão da afetividade da mulher negra, né? Da questão de como ela não era vista, apesar dela também ser uma mulher, a questão de como ela não tinha os mesmos direitos, até mesmo afetivos na parte emocional, e até mesmo direitos políticos mesmo. Então, esse discurso, se me permitem, vai levar uns 2 minutinhos, mas eu queria ler para vocês, de verdade. Pode, Cecília, Érica? Pode. O discurso começa assim: bem, minha gente, quando existe tamanha algazarra, é que de alguma forma deve estar fora de ordem. Penso que, espremidos entre os negros do Sul e as mulheres do Norte, todos eles falando sobre direitos, os homens brancos muito em breve ficarão em apuros. Mas em torno de que é toda essa falação? Aquele homem ali diz que é preciso ajudar as mulheres a subir numa carruagem. É preciso carregar elas quando atravessam um lamaçal, e elas devem ocupar sempre os melhores lugares. Nunca ninguém me ajuda a subir numa carruagem, a passar por cima da lama ou me sai de melhor lugar. Eu não sou uma mulher? Olhem para mim, olha para o meu braço. Eu capinei, plantei e juntei palhas nos celeiros e homem nenhum conseguiu me superar. E eu não sou uma mulher? Eu consegui trabalhar e comer tanto quanto um homem, quando tinha que comer. E também aguentei chicotadas. E eu não sou uma mulher? Pari 5 filhos e a maioria deles foi vendida como escravos. Quando manifestei a minha dor, a dor de mãe, ninguém, a não ser Jesus Cristo, me ouviu. E eu não sou uma mulher? E daí eles me falam sobre aquela coisa que tem na cabeça, como é que é mesmo que chamam? Uma pessoa da plateia murmura: intelecto. Isso aí, meu bem. Intelecto. O que isso tem a ver com o direito das mulheres ou o direito dos negros?
Se na minha caneca não está cheia nem pela metade, e se a sua está quase toda cheia? Não seria mesquinho da sua parte não completar a minha? Então aquele homenzinho ali, vestido de preto, diz que as mulheres não podem ter tantos direitos quanto os homens, porque Cristo não era mulher. Mas de onde é que vem o seu Cristo? De onde foi que seu Cristo veio? De Deus e de uma mulher. O homem não teve nada a ver com ele. Se a primeira mulher que Deus criou foi suficientemente forte para, sozinha, virar o mundo para baixo, então todas as mulheres juntas conseguirão mudar a situação e pôr novamente o mundo de cabeça para cima. E agora, elas estão pedindo para fazer isso. É melhor que os homens não se metam. Obrigada por me ouvir. E agora a velha Sojourner não tem mais tantas coisas para dizer. Então, assim, ela, nesse discurso, que foi um soco no estômago, ou um chute no saco, que preferirem, ela sintetiza muitas coisas que as pessoas... Eu li uma vez num artigo, não me lembro de quem, que as opressões das mulheres negras, elas são todas as opressões que o preto passa, porém ela sofre uma dupla opressão, porque ela sofre por ser negra, e quando ela sofre só por coisas que as mulheres podem sofrer, por exemplo, o patriarcado, o machismo, as violências físicas, no caso, o estupro, ela é vista como mulher. E o questionamento vem esse: onde nós estamos sendo vistas como mulheres e como negras? Somos vistas como mulheres negras? Nós temos os mesmos direitos que as mulheres, como sempre dizem que temos? Onde nós estamos? Onde nós podemos ocupar? O que nós podemos ocupar? Onde estamos? Estão falando sobre a gente? Nós não podemos falar sobre a gente? Tem um livro incrível chamado assim: Substitua falar sobre mulheres negras por mulheres negras contando sua própria história. Uau. É uma indicação que eu vou procurar a autora e vou mandar aqui no chat. Mas, assim, é isso. E, como eu disse, a minha parte, assim, foi mais voltada para a questão do racismo, para a questão do gênero. E eu sou fissurada, eu sou apaixonada por essa parte. E é isso. Se vocês quiserem falar alguma coisa. Isso. A Yara tem esse livro? Perfeito. Pode passar? A Yara vai mandar, gente. Tem mais Pode. alguma coisa? É esse não, livro? Não. Não, esse livro foi o que eu mandei. Esse livro é desse trecho. Ah, sim. Esse agora é da Tamara. Bom, gente, eu separei esse livro aqui, quando a Cecília pediu para a gente debater algum texto, né, de algum autor negro. E aí esse aqui foi o último livro que eu li de uma autora negra. Aliás, estou precisando voltar a ler, que eu estou meio enrolada. E esse livro foi uma referência que eu tirei de outros livros, né, principalmente do livro do Lázaro Ramos, esqueci o título agora, na minha pele, sobre minha pele, um negócio assim. E aí ele tem uma indicação de livros, e dentre as indicações ele fala desse livro, e eu fiquei bastante curiosa, acabei comprando para ler. E o nome do livro é O Olho Mais Azul, de Toni Morrison, que é essa escritora norte-americana, né, que ganhou vários prêmios. Aí eu tirei a foto aqui da orelha do livro, né? Ela nasceu em 1931, em Ohio. Ela fez faculdade de letras. Ela ganhou vários prêmios, né? Ela começa a ser romancista, assim, se estreou como romancista na década de 70. Aí ela ganhou um prêmio em 75, outro prêmio... foi indicada a um prêmio de 75, ganhou um prêmio de 73, enfim. Aí está aí falando um pouco da história dela. Ela ganhou um prêmio Nobel de Literatura em 93, ela ganhou o Pulitzer de Literatura, e ela faleceu em 2019, né? Tem 2 anos que ela faleceu. Esse livro, acho que foi o primeiro romance dela, se eu não me engano, e ele... foi traduzido para o português não tem muito tempo, e eu separei um pós-fácil. Esse livro é sobre uma menina, e ela resolve escrever esse livro por conta de uma experiência dela, e aí no pós-fácil ela coloca isso aqui.
Bom, tínhamos acabado de entrar na escola primária. Ela disse que queria ter olhos azuis. Olhei-a, imaginei-a com eles e senti uma repulsa violenta pela aparência que visualizei caso o desejo fosse atendido. O pesar por sua voz parecia pedir comiseração e fingir comiseração, mas perplexa com a profanação que ela propunha, fiquei furiosa com ela. Até aquele momento, eu tinha visto o bonito, o gracioso, o atraente, o feio, e embora certamente tivesse usado a palavra belo, nunca havia sentido seu choque, cuja força era igualada pelo conhecimento de que mais ninguém o reconhecia, nem mesmo ou especialmente quem o possuía. Deve ter sido mais do que o rosto que eu examinava, o silêncio da rua no começo da tarde, a claridade, a atmosfera de confissão. Seja como for, foi quando conheci o belo. Tinha imaginado por mim mesma. Beleza não era simplesmente algo para contemplar, era algo que se podia fazer. O olho mais azul foi minha tentativa de dizer alguma coisa sobre isso, dizer algo sobre por que ela não tinha, ou talvez nunca viesse a ter, a experiência do que possuía e também porque rezava por uma alteração tão radical. Implícita em seu desejo estava a aversão por si mesma, de origem racial. E 20 anos depois, eu continuava me perguntando como é que se podia isso, aprendia isso. Quem disse a ela? Quem a fez sentir que era melhor ser uma aberração do que ser o que ela era? Quem a tinha olhado e a achado tão diferente, com um peso tão pequeno na escala da beleza? Esse romance busca relances do olhar que a condenou. Desculpa. O resgate da beleza racial nos anos 1960 reavivou esses pensamentos, levou-me a pensar na necessidade de reivindicação. Porque, embora insultada por outros, essa beleza não podia ser considerada válida dentro da comunidade. Porque precisava ser explicada e divulgada ao grande público para existir. Essas perguntas não são inteligentes. Mas em 1962, quando iniciei essa história, e em 1965, quando ela começou a ser um livro, as respostas não eram tão óbvias para mim como logo se tornaram e agora são. A afirmação de beleza racial não foi uma reação contra a autocrítica trotskista e bem-humorada de fraquezas culturais raciais, comuns em todos os grupos, mas contra a nociva internalização de pressupostos de inferioridade imutável, originados de um olhar externo. Concentrei-me, então, em como algo tão grotesco quanto a demonização de uma raça inteira podia criar raízes dentro do membro mais delicado da sociedade, uma criança, do membro mais vulnerável, uma mulher. Ao tentar dramatizar a devastação que o desprezo racial, mesmo casual, pode causar, escolhi uma situação única, não uma situação representativa. O caso extremo de Pétula decorreu, em larga medida, de uma família devastada e devastadora, diferente da família negra média e da família da narrativa. Então, olha só, esse livro,
como é pós-fácil, né? Para quem esse pedaço é para quem já leu, mas ela está falando por que ela escolhe esse tema. Esse livro ele trata, ela está explicando aqui que ela vivenciou isso, né? Quando ela entra na escola, ela tem um relato de uma menina, ela convive com uma menina que queria ter os olhos azuis, por isso que negra, né? E que queria ter os olhos azuis. Por isso que o nome do livro é esse, né? O Olho Mais Azul. E aí, 20 anos depois, ela escreve essa história, né? Isso está ressoando dentro dela. Mais de 20 anos, né? Ela resolve escrever sobre essa história e fala sobre realmente essa questão da aceitação, do porquê que a beleza está no branco, olhos azuis, né? O quanto isso impacta na vida dos negros, né? De um modo geral, e da mulher negra. Essa questão do padrão de beleza. Na verdade, não só da mulher negra, mas principalmente da mulher negra, né? Todas as mulheres, né? Todas as pessoas de um modo geral, porque todo mundo tenta se enquadrar nesse perfil, né? Europeu que foi dado como o belo, né? A mulher morena pinta o cabelo de louro, a mulher tem o cabelo cacheado, mesmo que não seja negra, ela faz uma progressiva. Enfim, ela é gordinha, ela se esforça para ficar magra, ela não tem bunda, ela bota um silicone, ela não tem peito, ela bota um silicone, enfim. Ela não tem cílio, ela bota um cílio. Enfim, a gente vai se transformando. Então, isso afeta todas as mulheres, mas principalmente a mulher negra. Porque a mulher negra pode fazer tudo isso, alisar, emagrecer, botar uma lente de contato azul, mas ela nunca vai mudar a cor da pele. Ela nunca vai mudar, sempre vai ficar explícito que aquela lente azul não é o olho dela. Né? Uma mulher branca pode usar uma lente, talvez passe como o olho dela, talvez, né? Não fique tão estranho. Particularmente, eu acho horrível lente colorida, mas acho que sempre dá para ver. Mas talvez passe batido. Mas uma mulher negra nunca vai chegar nesse nível de similaridade, né? Então, assim, essa experiência, esse livro, ele me marcou, primeiro porque acho que toda menina negra já se questionou, né? Eu me questionei muito quando eu era criança, porque, particularmente, eu passei muito bullying na escola. Que, na verdade, é racismo, mas a gente, né, ameniza como bullying. Muito. Eu passei muito racismo na escola, desde muito pequena, principalmente com relação ao meu cabelo, mas que está relacionado à cor de pele. E eu me lembro disso, de eu pensar nisso. Eu pensava, claramente, hoje em dia eu tenho eu faço esse link, né? Eu pensava, nossa, por que as pessoas não gostam de mim como gostam de fulana? E aí era a menina branquinha da turma, que era a paixão de todos os meninos, né? Geralmente, a garota eleita mais linda da turma nunca era a garota negra. Pelo contrário, a mais feia, na lista das mais feias, que toda escola faz isso, né? Toda turma faz essa crueldade. Uhum. Vamos eleger a mais bonita, vamos eleger a mais feia da turma. E sempre pode crer que a mais feia da lista é uma negra. O menino também, né? Aí, eu pensava nisso, né? Eu falei assim, caramba, por que eu nasci assim e para as pessoas não me aceitarem? Graças a Deus, eu sempre tive um apoio muito grande de família, isso assim, mesmo assim, foi muito difícil, né? E aí os anos passaram, e quando eu me tornei professora, eu comecei dando aula, estava no 5º período da UERJ ainda fazendo história, mas eu comecei a dar aula como professora de 1ª a 4ª. Nem é mais 1ª a 4ª, né? Olha a idade aí. Do 1º ao 5º ano. E eu tive uma aluna que me marcou muito, porque ela era exatamente a menina da lista, ela era eleita a menina mais feia da turma, ela era negra, bem retinta, ela era, mesmo dentro da realidade social da rede pública, sempre tem aqueles que são mais carentes do que outros, a gente percebe isso, né? Tem aqueles que são pobres, mas não são tão pobres quanto outros, então ela era uma das mais carentes, então, assim, que tinha menos material escolar, que ia mais, assim, desarrumadinha, tinha menos recurso, aquele uniforme mais velhinho, mais surradinho, enfim. Não tinha grana para tratar do cabelo, então ela tinha todo aquele estereótipo, uma dificuldade enorme de alfabetização, enfim. E aí, ela me marcou muito, foi minha primeira turma que eu alfabetizei, e aí eu fiz aquela dinâmica, né, da identidade, né,
Gente, que tristeza, dá vontade de chorar. E aí, a primeira aula, eu falei assim, vamos, né, como nós somos, vamos nos apresentar. Aí, falei, e pedi para as crianças fazerem um autorretrato. E aí, quando as crianças, eu ia botar no mural, bonitinho, fazer tipo, tinha um desenho tipo de moldura, né, e as crianças iam desenhar dentro daquela moldura, e a gente ia botar no mural. Quando ela veio me entregar, ela me entregou o desenho de uma menina loira, de olhos azuis. Quando eu li esse livro... Ai, gente, desculpa, mas isso tem mais de 10 anos e me dá ainda vontade de chorar. Ela me entregou uma criança de 7 anos, 8 anos, e eu virei e falei para ela assim, mas você desse jeito, olha bem o desenho. A tia pediu para você desenhar você. Ela falou assim, eu sei, tia. Aí eu falei, mas, Thalita, você é assim? Aí ela ficou assim, acuada, né? Constrangida. Aí eu, na minha ignorância, puxei um espelho da minha bolsa e dei o espelho na mão dela. Gente, foi a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Eu me arrependo tanto disso. A menina chorou, começou a chorar. E eu fiquei desesperada. E eu causei um trauma nessa criança que eu não me perdoo, sabe? E eu fiquei, meu Deus, o que eu fiz de errado? E aí ela começou a chorar, eu tirei ela da sala. E eu falei, o que houve? Não sei o quê, fala pra tia e tal. Aí ela virou e falou assim, tia, mas eu não quero ser assim. Eu quero ser assim. E mostrou o desenho dela. Aí eu, mas por que você quer ser assim? É óbvio que eu lembrei da minha própria infância, né? E ela falou, porque ninguém gosta de mim. Então, assim, ela já tem uma experiência de racismo, mesmo inconsciente, ela não sabe dar os nomes, né? Mas ela tem uma dificuldade de autoaceitação, e ela expressou isso no autorretrato, e isso é tão doído, isso é tão difícil. E as crianças não têm noção de como uma lista dessa mexe com a autoestima de uma criança. De simplesmente eleger ela como a mais feia da turma, a mais feia da escola, ou a mais burra, sabe? E aí eu pego um livro que fala justamente sobre isso, O Olho Mais Azul, e eu lembrei de tantas experiências, sabe? Como isso é tão atual, como isso é tão cruel. E eu sei que foge completamente do que a gente está falando aqui, completamente não porque está falando de racismo, né? Mas assim, pula para a questão de estética, né? Não está falando de manifestação, não está falando de machismo, né? Ceticismo, lugar da mulher negra, mas como essa estética ela nos priva de tudo, né? Nos priva do lugar, do emprego, nos priva de entrar pela porta da frente, nos priva, nos desqualifica, né? Mesmo no texto aí da Djamila, como a menina falou, que ela só consegue a vaga de professor adjunto, sei lá, não me lembro. Como que isso pesa, né? Como o tempo todo a gente está sendo julgado pelo simples fato da nossa cor de pele, nosso cabelo, nossos traços. Então, é assim. Desculpa, gente, não consegui não me emocionar de lembrar dessa experiência. É bem difícil. Ô, Tamara, muito obrigada por estar compartilhando essa experiência com a gente, né? A gente precisa ouvir, sabe? Até para aprender, para entender, para não repetir, né? Você fala que você tem muita vergonha desse seu dia. Nossa, eu tenho muita vergonha de muitos dias da minha vida, né? Eu sempre conto para todos os alunos, né, que quando veio a cota na universidade, eu era contra, né? Porque, gente, eu sou branca, filha de classe média, né?
Então, eu reproduzia muito um discurso dessa classe, né, que eu fazia parte. E aí, o pré-vestibular do Santo Pérez apareceu na minha vida, isso em 2008. E que bom, sabe? Porque me desconstruiu inteirinha. E eu olho para trás e eu fico, gente, que vergonha, sabe? Como é que eu falei uma abominação dessa, né? Mas a gente faz, né? A gente faz. E que bom que a gente está discutindo, sabe? Eu fico muito triste que nossos estudantes precisem discutir essas questões. Mas eu fico muito feliz que essas questões são discutidas, sabe? Porque quando a gente foi adolescente, essas questões sequer eram vistas, né, Tamara? Sim. Eu não me lembro dessas discussões. E também, assim, se a gente mudou nosso pensamento, as pessoas também podem mudar, né? Eu acho que a gente tem que pensar nesse sentido, né? E nem todos vão mudar, mas sempre tem alguém que muda, né? Sempre tem alguém que muda seu olhar. Isso pode não bater para todo mundo, mas para alguns vai fazer sentido, vai ecoar, e a pessoa vai mudar essa postura. E é muito difícil, assim, até a gente como professor em sala de aula, né? Combatendo isso, né? Quando a gente vê a famosa zoação, né? Esse tipo de prática, tem professor que não liga, sabe? Coisa de adolescente, fazer a lista do mais feio, zoar o fulaninho, seja lá pelo que for, né? E ter essa noção dessa profundidade de como isso marca a vida de alguém. Mas isso é mimimi, isso é coisa... todo mundo passou por zoação. Gente, isso marca demais. Porque isso vai sendo reforçado ao longo de toda uma vida. Porque não é assim, porque aconteceu esse episódio. Porque esse episódio ele vai ser confirmado socialmente ao longo de toda uma vida. Então, tudo que eu passei de racismo desde os 4 anos de idade que eu tenho memória, eu lembro que isso foi sendo confirmado até ontem, sei lá, sabe? Até o que eu for passar daqui até eu morrer. Querendo ou não, por mais terapia que eu faça, essas coisas tendem, no subconsciente, a confirmar isso, né? Que você está num lugar de inferioridade, que você é menos, né? Ou que você precisa exigir muito mais de você mesmo para você ter direito a certos espaços, né? Então, é muito, muito complexo, né? Toda essa questão de... Eu fico muito feliz com essa questão de estética hoje em dia. Eu já tive vários cabelos, mas esse processo de transição, para mim, é uma coisa nova, mais ou menos nova, né? Já tive várias tentativas. E não é fácil, gente, não é fácil, sabe? Não é nada fácil a gente tentar se aceitar, a gente tentar sair da caixinha, sair do padrão, né? E é isso, é uma luta diária para a gente se aceitar, para a gente não ter nossos deslizes, né? Porque, querendo ou não, a gente está inserido numa sociedade, a gente também tem as marcas desse racismo. E aí, quando a gente vê o texto lá do Machado de Assis, a primeira coisa que eu pensei, né? O cara é oprimido e vira opressor. Mas, gente, é uma forma também de você ser aceito socialmente, sabe? Totalmente. Então, você deixa de ser escravo, mas para você ser visto como alguém respeitável, você tem que ter escravo, você tem que ser senhor. Uhum. E a gente passa tantas nuances, sabe? Inclusive, do homem negro se relacionar com mulher branca, né? Muitas vezes que a gente vê. Por quê? Porque ele quer ser aceito, né? Porque ele quer estar... Ele ascende socialmente numa categoria social, e aí, primeiro, que ele vai conviver com menos mulheres negras, porque menos negros estão em certas camadas sociais. Começa por aí, né? Eu posso falar bem disso, porque quando eu fiz a faculdade mesmo, a gente fez, né, Cecília? Quantos professores negros a gente teve? Uma. Então, assim... E mesmo assim, eu lembro que haviam várias críticas sobre ela. Sim.
né? O pessoal Nossa. implicava demais com ela. E tudo bem, ela podia não ser uma professora maravilhosa, mas assim, ela estava lá tentando, iniciando a carreira dela, ninguém tinha a menor paciência, né? Ela tinha que ser perfeita. Então, assim, nesses espaços já tem menos negro, fica mais difícil se relacionar com negros, já começa por aí. E aí ainda tem a questão de ser aceito. Então, você se relacionar com uma pessoa branca, você está sendo abraçado, né, por aquela comunidade. Então, enfim, são N coisas. E essa questão do texto também, tem muitas peças, né? Depois eu posso passar para a Cecília algumas dicas assim, de peças que eu tenho assistido, que podem voltar, algumas não sei se estão sendo passadas em teatro, mas pela internet, né? Gravações de algumas peças específicas sobre o tema, muito interessantes, muito boas, sobre masculinidade negra, sobre vários assuntos relacionados a isso, que são formas de texto também, né? De a gente interpretar aí o assunto. É muita, muita coisa. É isso. A Érica tá na hora, né? Tem uma imagem que eu acho que a Tamara colocou, né? Ela falou, foi eu que trouxe, mas assim, eu trouxe por causa da fala da Tamara. Uhum. Quando ela me mandou o texto, eu só conseguia pensar nessa imagem, né? Que é uma imagem de uma das primeiras estudantes nas escolas no sul dos Estados Unidos, que eram segregadas, e ela vai para uma escola integrada, né? E assim, essa imagem sempre me chama muito a atenção pela postura da menina, né? E pelo ódio, assim, o rosto das pessoas atrás me incomoda muito, né? E aí, para encerrar mesmo, eu trouxe essa imagem para contrapor com essa, né? Essa aqui? A última. Uhum. Que eu fiquei muito indignada quando eu li isso. Eu estava muito indignada ontem com a morte do menino, né? Do Miguel. E aí, hoje, tem um Instagram que eu acompanho, que ela é só a babá, né? E nesse Instagram hoje ela faz essa denúncia, né, de que as pessoas estão culpando a mãe da criança pela morte, não é a patroa, é a mãe. Uhum. Né? E aí quando eu li isso, eu falei, gente, eu preciso levar isso porque eu acho que a gente tem que terminar essa aula muito indignado, né? Que a patroa não é babá da criança. Por fim, a mãe é que teve o filho, a mãe é que é responsável. Muitos vão dizer que ela não tinha com quem deixar a criança. E eu respondo, pensasse nisso antes de engravidar. Filho é responsabilidade. Cara, é indizível isso, né? Assim, gente, é isso. Eu não tenho nem o que falar, né? As pessoas estão assim, né? As pessoas estão desse jeito, assim, né? E eu ouvi também ontem a reportagem da mãe da criança, né? Falando que se fosse ao contrário, ela não teria direito nem a pagar fiança, né? Porque o primeiro rosto que aparece é sempre da mulher negra, né? Quando ela é culpada, entre aspas, de alguma coisa. Enquanto a patroa, né, nem apareceu. Complicado. Complicadíssimo. Pesado também. Pesado. Gente, vamos encerrar, né? Sim, sim. Deixa eu só fechar aqui. Feche e... Deixa eu só... Senão não apareço. Calma aí. A Wendy falou alguma coisa no chat. Deixa eu ver. Onde que tira mesmo? Okay. Calma aí, deixa eu ver. São muitas questões. Nossa, vocês falaram muito, Jorginho. Agora eu tô vendo. Nossa. A patroa foi legal, né, Ellen? Legal, entre aspas. Tava escrito isso. Tenso. Eu não sei, gente. Eu vi aquela cena,
sei, não gosto nem de ver, sabe? Porque parece que a gente é incapaz, né? A gente se sente incapaz, a gente poderia ter feito alguma coisa, é uma agonia que fica, sabe? E é incrível. Quem tem Gente, mais dinheiro sempre se dá. ai, eu vi ontem, assim, gente, é tão nojento, tão nojento, tão nojento. Aquela mulher entrando, a criança no elevador. Gente, é uma criança, né? Uhum, Ela pega e o menino vai e volta. Ela aperta o botão do nono andar, sabe? O que que ela queria quando ela apertou o botão do nono andar? Assim, é. ela não sei, cara, eu não sei, mas assim, eu vejo muita premeditação mesmo. Tipo assim, tira essa criança daqui, sabe? É muito. Ai, gente, é muito ruim mesmo, né? Sim. Muita preocupação, né, de o que que vai ser. Mas Uhum. enfim, gente. Tem o capricho, os caprichos sobressaem, né? Ela É. não teve nenhuma paciência mesmo, não. Enquanto a patroa, né, a empregada sempre teve, né, esse cuidado de a mãe também, o avô do menino, né, de cuidado dos filhos da outra, né? Enfim, e na hora que ela teve que cuidar e só para a empregada levar os cachorros na rua e voltar, tenso. Mas, assim, tem uma página do Leandro de Assis, né, que ele coloca vários apontamentos também. Como ele não tem esse lugar de fala, né, ele transforma os personagens um porta-voz, né, dessas críticas, dessas denúncias sociais. E tem lá muitas tirinhas que se referem até a esse caso, né, da patroa. Aí tem a empregada que tem filho, se tem filho não pode ter, tá fazendo o quê? O problema é seu, né, ninguém mandou ter filho cedo. Então, são várias questões assim que ecoam, né? A gente sabe que está aí, só que a gente precisa ainda escrever ou desenhar para poder alertar, né? Porque a gente ainda não teve essa consciência de ir para a rua e fazer barulho, né? Acho que ainda aqui não tem esse movimento. Eu até fico pensando o porquê, né? O porquê da gente não estar, né? Eu acho que hoje teve até uma manifestação no Recife em relação a esse caso, mas é uma minoria, né? A gente não vê uma coisa global, né? Porque lá fora isso está acontecendo em grande escala, né? Com pandemia ou sem pandemia, né? A gente fica achando que sim, isso iria acontecer da mesma forma. Só que aqui não acontece, a gente não tem essa. Ai, gente, muito difícil. Uhum. Galera, queria agradecer a todo mundo que está aqui hoje, agradecer a Tamara pelo depoimento, agradecer a todos os alunos, né? Fiquei muito feliz, assim, ver que vocês estão escrevendo pra caramba no chat, né? É isso aí, né? Wendy, pô, Oi, muito mãe. obrigada. A Wendy é minha filha, cadê? A minha outra filha saiu, que é a Yara, né? Ah, Acho que ela caiu, ela falou que estava instável a internet. Wendy, Tamara também é minha ex-aluna, que hoje cursa História. Aí eu brinco que eu tenho muitos filhos espalhados nesse mundo, né? Mas as minhas crianças ainda vão chegar. A Tamara sabe, semana passada ela foi sobre adoção, né? E aí eu dei um depoimento. Ah, que legal. Os meus ainda vão chegar. Mas, gente, pô, muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo, assim. É isso. Escrevam. Escrevam, escrevam, é. escrevam, escrevam. Mandem para a Érica, mandem para mim. Ah, sim. Vou mandar para você, Cecília, pode deixar. Gente, Cara, antes de eu acho acabar, que. Oi? antes de acabar, posso dar 2 indicações de live que eu tô Pode. tendo? Deve. Mas pode falar, pode terminar de falar. Érica, Oi? pode terminar de falar. Eu falo. Não, pode continuar. Eu ia falar uma coisa simples. Pode falar. Ai, vou para caminhão, peraí. Complicado essa vida. Hoje, 3 horas e 11 horas da manhã, teve no Instagram do Parque Nacional Chico Mendes um gestor negro e biólogo, que ele é meu amigo Gilmar. Ele trabalha sobre racismo ambiental e ele deu uma live, né? Ele é gestor do parque e deu uma live sobre racismo ambiental
questões ligadas ao racismo que impactam, né, em meio ambiente. Eu acho que quanto mais a gente se afasta de assuntos que achamos que não é pra gente, que eu pensei muito sobre isso, Cecília, foi muito importante para me ajudar a ver que todos os assuntos são pertinentes a qualquer pessoa que se dispõe a aprender. E uma live da Djamila que vai acontecer hoje às 7 horas da noite sobre colorismo. Aí está acontecendo um movimento de expor, né, disposição dos fraudadores de cota que se né, não consigo nem falar disso, gente. É muito, muito complicado para mim. Pega num ponto muito, muito meu calcanhar de difícil. Não consigo falar disso. Mas hoje vai ter uma live sobre colorismo com uma moça que foi também parceira dela na coleção dos feminismos plurais, sobre a coordenação, né, da Djamila. Esse livrinho que eu falei, O Lugar de Fala, é dessa coleção de feminismos plurais, e ela vai dar uma live, as duas juntas hoje, às 7 horas, no Instagram da Djamila, que fala, né, sobre o colorismo, todo esse movimento de exposição dos fraudadores de cotas. É isso. Eu vou passar o arroba aqui no chat. Ai, maravilha. Eu tentei escrever, tipo assim, Instagram de Djamila Ribeiro. Eu vou passar. Se você passar, vai ser muito melhor. Gente, como sempre, muito obrigada a todos por estarem aqui. Né? Obrigada, Érica. Tamara, muito obrigada. Muito, eu que agradeço, foi ótimo. Muito bom. Né? Todos os alunos que estão, está gravado para a galera que está trabalhando, que não pode estar aqui agora, né? Porque a gente tem isso, né? Muitos estudantes que